Um rei filósofo, segundo Platão, é um governante inteligente e confiável que ama o conhecimento e aceita viver uma vida simples. Já um presidente personagem é pão e circo. 90% das discussões políticas são apenas para elevação do próprio ego ou para disparos de endorfina com narrativas. Todos devemos saber o que se passa no país, na política e nos bastidores, mas isso nunca pode ter mais importância do que a tua luta individual. E o verdadeiro poder está no teu crescimento. Hoje um cara me pediu assim nos meus stories: quem é que eu vou votar, né? Qual que é a tua intenção de voto? Ou fala um pouco sobre a tua orientação política, o que tu acredita, o que tu pensa da política do Brasil. Aí eu respondi de uma maneira um pouquinho diferente, falei: esta aqui é minha intenção de voto. Eu vou ficar cada vez mais rico, eu vou ficar cada vez mais inteligente, mais competente e, se possível, mais forte. Porque é assim que eu vou garantir aquilo que realmente importa, que é a proteção de mim mesmo e da minha família, das pessoas que dependem de mim, que estão incluídas no meu círculo de vida, na minha jornada de vida. Eu tenho que me preocupar comigo e com essas pessoas. E aí eu fui criticado. Os caras falaram assim: não, Copini, mas aí se tu não se preocupa com política, tu tem que pagar um preço de ser governado por pessoas ruins, né? A gente deve se preocupar com política, porque tudo hoje é política, e de fato tudo é política. Mas por que eu tenho que me preocupar com um sistema que é falho, um sistema que nunca funcionou, um sistema que se mostra ruim e sem perspectiva de melhora? Eu tenho a minha orientação no sentido daquilo que eu acredito, mas eu não consigo compreender as pessoas que têm um político de estimação, que defendem um político como se ele fosse um certo Deus. Agora não mente pra mim, não importa do lado que tu esteja, não mente pra mim, cara. Lê narrativas que estão de acordo com o teu político, aquele que tu gosta, te dá um certo tesão. Tu gosta, te dispara endorfina de ver que fulano fez tal coisa e isso é bom pra nós, e não sei o quê. Aí tu vê que o outro lado fez uma coisa de ruim, daí tu vê aquela notícia que cai na tua bolha por questão de algoritmo, e aí tu pensa: nossa, como o outro lado é porco. Te dispara uma endorfina, te dispara uma adrenalina, tu se sente bem e aquilo vicia. Ou seja, nós estamos tratando essas coisas como se fosse uma espécie de entretenimento, e claro, nós vivemos na era do entretenimento. Hoje em dia se fica rico, milionário com o entretenimento, então é óbvio que vai ter um efeito colateral. O efeito colateral de não existir mais uma verdade. E se não existe verdade, que verdade que importa? Aliás, não é que não existe, mas a gente não consegue alcançar ela. E se a gente não consegue alcançar, que verdade que importa? É a nossa verdade. Eu cresci acreditando nisso e quando fiquei adulto tirei a prova real. O pior político não é capaz de afetar tanto negativamente a minha vida se eu for competente. Em compensação, o melhor político possível, de acordo com aquilo que eu acredito, não é capaz de afetar a minha vida positivamente se eu sou competente. Então eu prefiro 1000 vezes focar na minha competência, focar na minha autorresponsabilidade e criar de forma individual o meu sistema de proteção para mim e para minha família, o meu sistema de garantias, o meu sistema de cuidar das pessoas que eu gosto e de mim mesmo. Tu confiaria ao governo para que ele cuide da saúde da tua família, por exemplo? Eu não confio. Eu mesmo quero cuidar, só que é caro. Então como é que se cuida? Ficando mais rico, ficando mais próspero. O dinheiro é a maior proteção que a gente pode ter. Não dá para confiar no quesito saúde, não dá para confiar no quesito bem-estar, não dá para confiar no quesito segurança, proteção em todos os sentidos. Eu mesmo tenho que criar. E esse negócio da gente ser governado por aqueles que a gente não gosta, aquelas pessoas que vão teoricamente nos fazer o mal, cara, eu tenho muito mais capacidade de me fazer mal do que esses caras. Eu mesmo me faço mal quando eu caminho por vias erradas. Tu mesmo se faz o mal. Obviamente, então, eu mesmo tenho como me fazer o bem. Então, eu voltar minhas atenções a eu ser um cara mais competente, mais foda naquilo que eu faço para ter mais garantia, vale 1000 vezes mais. E é essa a minha intenção de voto. Ficar mais foda, ficar mais forte como pessoa, causar mais impacto. É só isso que eu quero, porque isso me traz retorno. E aí, como se não bastasse, o cara também falou assim:
Bah, Copini, você conseguiria ter essa autossuficiência se você morasse em Cuba ou Venezuela? Aí eu pergunto, não, mas por que? Eu não moro em Cuba nem em Venezuela, eu sou brasileiro e estou falando para brasileiros, então eu sei que vai ter uns comentários nojentos aí embaixo dizendo assim, tá, mas e aí, fala isso pra quem tá na Venezuela. Não, eu tô falando isso pra quem tá no Brasil, não tá vendo? Eu tô falando português. Português claro para pessoas que entendem português, para brasileiros que entendem português. Essas pessoas que vivem nesses lugares comunistas, né, elas têm uma outra vida, uma outra luta, não teriam um iPhone na mão para estar me assistindo agora. Eu não teria uma câmera de 23 mil reais me gravando agora. Nunca! Só que é uma luta diferente. Eles têm a luta deles, nós temos a nossa. A nossa luta no Brasil é muito individual. A nossa luta no Brasil é se desvincular da matrix podre política e entender de uma vez por todas que é uma questão de autorresponsabilidade. E que não só os políticos, a gente não pode demonizar o político, sabe, no sentido, o personagem político. Não, cara, o problema é que a cultura tá errada. O jeitinho brasileiro faz com que a cultura seja errada. Porque o cara que tá no poder, ele tem esse jeitinho brasileiro e por estar no poder, ele faz coisa ruim. Ele governa para si mesmo e não para o bem do povo. Só que esse cara, ele é um reflexo da sociedade em que ele vive. Sociedade de jeitinho brasileiro. Então, temos jus aquela frase. O povo tem o político que merece. Não no sentido de votar errado, mas no sentido de cultura. Nós temos uma cultura ruim. Não, é inegável isso. Nós temos uma cultura de má educação, de desleixo, de não fazer as coisas pelo correto, de não ser rígido o suficiente para que as coisas saiam bem feitas. E aí nós temos que pagar o preço dessas pessoas que estão inseridas nessa cultura, quando ascendem politicamente, vão lá e não sabem lidar com o poder, ou até mesmo sabem, mas lidam para benefício próprio. Por isso que eu não confio em político, eu confio apenas em mim mesmo. Eu acho que eu deveria fazer o mesmo, eu acho que eu deveria pensar da mesma forma. Não tem outro jeito. Por mais que seja ruim, aceitar essa verdade, não tem outro jeito.